Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A tia hoje vai fazer uma aula diferente. Hoje a gente vai corrigir as atividades que foram passadas nas aulas anteriores, certo? Então, quero que vocês peguem o livro e o caderno e vamos corrigir as atividades junto. Então, coloquem aí no capítulo 3, certo? Início da colonização. Breve leitura sobre o pau-brasil. A gente sabe que o pau-brasil ele foi a primeira riqueza que quando os portugueses chegaram aqui, encontraram ele, certo? Era uma árvore que havia em grande quantidade na Mata Atlântica. Só que o que acontecia? Naquela época, para os indígenas que falam línguas da família Tupi-Guarani, pau-brasil era chamado de Ibirapitanga. Da maneira, eles extraíram um corante vermelho e esse corante servia para atingir as penas dos ornamentos. Faziam também arcos e flechas. Então vocês analisam aí que aí tem dois mapas. Um mapa registrado de 1501 a 1600 e outro mapa da Mata Atlântica em 2014. Observe e compare os mapas acima, depois respondam as questões a seguir. O que aconteceu com a Mata Atlântica ao longo do tempo? Então, vocês analisando esse mapa, logicamente vocês vão perceber que houve o quê? Que a Mata Atlântica foi desmatada e diminuiu bastante. Na letra B, pergunta quanto tempo levou para essa mudança acontecer? Cerca de 500 anos. E, em sua opinião, por que isso aconteceu com a Mata Atlântica? Devido ao desmatamento. Por que esse desmatamento aconteceu? Por causa da exploração do pau-brasil. Então vamos lá, coloquem aí na página 30 e vamos falar um pouco sobre a prática do escambo. O que era essa prática do escambo? Para extrair o pau-brasil, os portugueses utilizaram o trabalho dos indígenas. Os nativos derrubavam as árvores, cortavam os troncos em toras, levavam a madeira até a praia e carregavam as caravelas. Em troca disso, eles faziam uma troca de madeira e os portugueses entregavam aos índios machados, foices, tecidos, espelhos, pás, facas e outros objetos. Então, esse tipo de troca não envolvia nada em relação a dinheiro, mas recebeu o nome de escambo. Então, observe o mapa reproduzido acima e leia a legenda e responda. O que os desenhos do mapa representam? Descreva os detalhes. Então, vocês vão descrever. Em troca disso, eles faziam uma troca de madeira e os portugueses entregavam aos índios machados, foices, tecidos, espelhos, pás, facas e outros objetos. Então, esse tipo de troca não envolvia nada em relação a dinheiro, mas recebeu o nome de escambo. Então, observe o mapa reproduzido acima e leia a legenda e responda. O que os desenhos do mapa representam? Então, vocês vão descrever o que esses desenhos representam. Vocês vão colocar aí, representam a extração do pau-brasil, são os indígenas que fazem os trabalhos nas matas, nos rios, pássaros e macacos, nos oceanos e a caravelas. Na página 31, aqui a gente tem apenas uma questão. Nessa questão, a gente vai ter que entender como se dá o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Nessa época, era bem comum franceses e holandeses invadirem o litoral para extrair o pau-brasil. Para resolver o problema, os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva. A ocupação dos territórios pelos portugueses dificultaria a invasão das terras por outros europeus. Então, o que foi que aconteceu? Martim Afonso de Souza, ele foi enviado ao Brasil pelo rei de Portugal. Lembra que eu falei para vocês? Além de pessoas, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar. Então, nessa trajetória toda, ele ia fazer o quê? Ele ia cultivar a cana-de-açúcar e com ela produzir açúcar na colônia. Então, esse produto foi escolhido porque era muito valorizado na Europa e os portugueses conheciam os mecanismos para produzi-lo e exportá-lo. Então, a partir daí, a partir do momento que eles iam explorá-lo, a riqueza gerada pela produção de açúcar, ela ia tornar a colônia mais atraente para os grupos de portugueses, favorecendo até no processo de colonização. Então, o primeiro engenho de açúcar ele foi instalado na primeira vila criada no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, localizada no litoral atual do estado de São Paulo. Mas devido a algumas condições, sendo essa de clima, localização, questão do solo, o mais adequado para o cultivo da cana, entre outras características,
foi no nordeste da colônia que a produção de açúcar mais prosperou. Então, a gente vê aí a primeira pergunta. Responda as questões no caderno. Por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva? Então, vocês vão dizer o porquê que eles decidiram. Então, por que eles decidiram? Porque eles precisavam proteger o Brasil contra invasões estrangeiras e assim garantir a posse do território. Na letra B, como essa colonização foi feita no início? Por meio da ocupação do território, do cultivo da cana e da produção de açúcar. E na letra C, por que o cultivo foi escolhido para ser no Brasil? Porque o açúcar era muito valorizado na Europa e os portugueses já tinham conhecimento sobre o cultivo da cana e produção de açúcar. E o Brasil apresentava condições climáticas favoráveis para isso. Então, na página 32, dando continuidade à correção das atividades, nós temos duas questões abaixo que vai se tratar do texto Como se cultiva a cana-de-açúcar. Então, vamos lá. Observe as imagens e compare os trabalhadores retratados nela. A diferença entre eles, quais? E semelhanças? Então, nessas duas imagens acima, essas duas imagens estão fazendo uma representação de trabalhadores escravizados em canavial. Então, lógico que é a semelhança, né? Já está falando de pessoas escravizadas. Então, na gravura, os escravizados, eles usam apenas calções e estão descalços. E utilizando também luvas. Então, essa é a diferença. Já na semelhança, vocês poderiam colocar que o trabalho da colheita é feito manualmente com a utilização de facão, certo? E observando que são nos lugares iguais, que são em canaviais. E na terceira questão, ele fala sobre ainda se fazerem queimadas no Brasil. Algumas são feitas em áreas já desmatadas, muitas são ilegais. Então, ele quer saber qual a importância do monitoramento das queimadas. Então, a tia Paula vai repassar aqui para vocês qual é a importância. O monitoramento é importante para que as autoridades possam controlar os riscos ambientais das queimadas, como desmatamento e poluição, bem como punir pessoas que fazem esses tipos de crime contra o meio ambiente, certo? Então, vocês vão colocar isso nessas duas questões. As atividades da página 33 fala sobre o trabalho na produção do açúcar. Então, existe todo um trabalho para se produzir o açúcar, certo? Então, na casa de moenda, a cana era espremida para se extrair o caldo. Este era transportado em recipientes de madeira para a casa de fornalha. Nesse local, o caldo era cozido até se transformar em melaço. Então, assim, o açúcar era então pesado e embalado em caixas com destino à Europa. Uma parte da produção era consumida no próprio engenho. Então, tinha toda uma receita. Então, na quarta questão, diz o seguinte: observe a imagem acima, associe as letras a cada etapa de produção do açúcar no engenho, as legendas a seguir. Então, vocês viram aqui, né, ao ler esse pequeno trecho aqui de cima do texto, que fala sobre cada parte e cada etapa da produção, certo? Então, a primeira etapa é na casa de moenda. Então, é o quê? É a moagem da cana-de-açúcar para a extração do caldo. Na segunda etapa, ele vai para onde? Vai para a casa de fornalha. Então, ele vai para a colheita. Na terceira, era o cozimento do caldo para a obtenção do melaço. E, por último, ficaria a etapa da separação do pão de açúcar. Então, seria a ordem B, A, C, D, certo? Então, vocês colocariam essa ordem de acordo com o que tinha no texto. E respondendo à atividade da página 34, a gente vai falar sobre o engenho, certo? Lembra que eu falei que o engenho eram os equipamentos que eles utilizavam antigamente e que destinavam à produção do açúcar? Então, a maior parte das terras do engenho era reservada ao canavial. Uma parte das matas era mantida para fornecer as lenhas às fornalhas, além do canavial e das matas, diversos tipos de construções faziam parte do engenho. A vida no engenho girava em torno de seu proprietário.
no caso seria o chamado senhor do engenho. Ele era a autoridade máxima e era ele que fazia tudo dentro do engenho, ou seja, era ele que controlava toda a vida dentro do engenho. Nem todas as propriedades rurais possuíam maquinário. Pequenas e médias propriedades pagavam o senhor dos engenhos para utilizar o maquinário do engenho, certo? Então, observe a imagem abaixo e conheça melhor um engenho. Então, a gente tem a casa grande, a gente tem a capela, a senzala e o local destinado à produção de açúcar. Cada um tem a sua justificativa. A casa grande era a construção ampla, onde o senhor do engenho vivia com a sua família, então era uma casa maior. A capela era uma pequena igreja onde eram celebrados eventos religiosos, como missas, batismos e casamentos. A senzala era uma construção rústica, que era a moradia dos africanos escravizados. E o local destinado à produção de açúcar era o lugar que contava com a casa da moenda, a fornalha e a casa purgar. Então, essa primeira questão, ela quer saber qual das instalações destacadas não poderia ser construída hoje em uma propriedade rural. Por quê? Então, você iria colocar uma dessas três. Então, nesse caso, você colocaria a senzala. A senzala ela não pode ser construída em uma propriedade rural, porque a senzala ela foi dos tempos dos escravos. E hoje a gente não tem mais africanos escravizados nem brasileiros escravizados, certo? Então, você ia colocar se poderia ou não ser construída hoje uma propriedade dessa dentro de uma propriedade rural.